Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e também professor de redação. Senhores, antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para que vocês me acompanhem lá no Instagram, prof.bispo, podem entrar em contato comigo por lá e vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Aproveita para deixar o like nesse vídeo e para deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre transitividade verbal, sobre alguns tipos de verbos, tá bom? E vamos comentar sobre a diferença de complemento nominal para objeto indireto. Em seguida, iremos resolver algumas questões voltadas para a banca AOCP, a banca que vai realizar o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então vamos deixar de firula e iniciar a nossa aulinha. Vamos lá, senhores, olha só, nós temos aqui os nossos tipos de verbos, tá bom? Nós temos os verbos de ligação. Verbos de ligação eu posso compreender como aquele verbo que vai passar uma ideia de estado ou mudança de estado. Senhores, esses verbos aqui, eles já estão classificados, eles já estão elencados. E nós temos um bizu. Olha só, o nosso bizu é o se-capft. Ó, se, S, né? Se, K, P, F. Seria um duplo P aqui, tá bom? Vou colocar outro P aqui menorzinho. E o nosso T. Então, os nossos verbos são, ó, o verbo ser, o verbo estar, o verbo continuar, o verbo andar. Nós temos aqui o verbo parecer e permanecer, por isso que eu falo que são dois P's, tá bom? Parecer e permanecer. Nós temos ficar, o verbo ficar. E nós temos, por último, mas não menos importante, o verbo tornar-se. Tá bom? Tornar-se. Professor, me dá um exemplo disso aí para eu compreender. Olha só, eu posso falar basicamente dessa forma aqui, ó. Bispo está tristonho. Analisem comigo esse trecho. Bispo está tristonho. Senhores, o verbo estar é um dos verbos de ligação, tá bom? É um dos verbos de ligação. E nesse caso aqui, ele está dando a ideia para a gente de quê? De estado. Ele está me informando como o bispo está naquele momento. Beleza? Tá passando a ideia de estado. O bispo está como? Bispo está tristonho. Esse tristonho aqui, morfologicamente, seria o quê? Um adjetivo. Mas como eu tenho um verbo de ligação, eu vou chamar esse elemento aqui, de forma sintática, como predicativo do sujeito. Tá bom? Olha um outro exemplo, ó. Bispo ficou tristonho. Bispo ficou tristonho. Olha só. Troquei o verbo. Agora eu não tenho mais a ideia de estado. Eu tenho a ideia de mudança de estado, de alteração de estado. Ó, se eu falo ficou tristonho, quer dizer que agora bispo está tristonho, mas em algum outro momento ele não estava. Tá entendendo? Então eu passo a ideia de mudança de estado. E novamente, o meu elemento após o meu verbo é classificado como um predicativo do sujeito, tá bom? Em 99% dos casos, quando eu me deparo com um verbo de ligação, o elemento que vem após ele, sendo um adjetivo, vai funcionar como predicativo do sujeito. Tá bom, senhores? Pronto, o que a gente tinha para comentar sobre verbo de ligação de forma resumida é isso aqui. De forma direcionada para a banca AOCP. E aí nós temos o verbo intransitivo. E o que é que eu posso comentar com os senhores sobre o verbo intransitivo? Senhores,
O verbo intransitivo, o tipo intransitivo e transitivo, eles fazem parte de um grupo que nós chamamos de verbos nocionais ou significativos. Não precisa ter isso em mente, tá bom? Não precisa ter isso em mente. Mas eu quero que os senhores tenham ciência de que esses verbos, os intransitivos e os transitivos, eles vão indicar ação ou fenômeno natural, tá bom? Diferente do verbo de ligação, que passa a ideia de estado, mudança de estado, o verbo intransitivo e os verbos transitivos, eles irão passar a ideia para a gente de ação ou de fenômeno natural, tá bom? Beleza. Sabendo disso, o que são verbos intransitivos? Senhores, vamos colocar o conceito aqui de forma resumida como o seguinte: um verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Então vamos lá? Não necessita de complemento. Estou colocando de forma resumida para os senhores, tá bom? É aquele que não necessita de complemento. Mas tem um motivo para ele não necessitar de complemento, tá bom? Ah, por que ele não necessita de complemento? Olha só, ele não necessita de complemento, pois a sua ideia se encerra no próprio verbo. Vamos compreender isso aqui com exemplos. Olha só. Nós temos aqui, vou colocar o exemplo, bispo morreu. Olha só, eu tenho aqui, está repreendido em nome de Jesus, mas vamos lá. Eu tenho aqui o verbo morrer, tá bom? O verbo morrer. Senhores, o verbo morrer, nesse caso aqui, é um verbo intransitivo. Professor, não entendi ainda, senhores. Analisem comigo. Quando eu falo para vocês que alguém morreu, a informação necessária para os senhores compreenderem que alguém morreu já foi passada. Se eu falo bicho morreu, você entendeu já que bicho morreu. Tá entendendo? Você já compreendeu. A informação já foi passada por completo. Ou seja, a ideia se encerrou no próprio verbo. Aí você pode chegar para mim e falar: sim, professor, mas bispo morreu onde? Aí já é outra coisa. Beleza? Aí já seria uma outra coisa. Se eu colocasse aqui, ó, bispo morreu na capela de São Bento. Vamos colocar assim, bispo morreu na capela. Senhores, o nosso verbo continua sendo um verbo intransitivo. O elemento que eu coloquei aqui, ó, esse elemento aqui na capela, não é o complemento do nosso verbo. Até porque o nosso verbo é intransitivo e ele não necessita de complemento. Isso daqui que eu coloquei foi um adjunto adverbial de lugar. Eu só quis especificar o lugar que bispo morreu, tá bom? Mas a informação já foi passada por completo. Os senhores não necessitam de mais nada para compreender, para entender que bispo morreu. Bispo morreu, ponto. A informação se encerrou aqui. Vamos lá? Outro exemplo, ó. Olha só. O filho de bispo nasceu. Olha só, o verbo nascer. Senhores, o verbo nascer, nesse exemplo aqui, também está passando a ideia de intransitividade. É aquele verbo que não necessita de complemento. Quando eu falo para os senhores, o filho de bispo nasceu. Olha só, a informação já foi passada para vocês. O que é necessário para vocês já foi repassado. O que eu quero que vocês saibam é o quê? Ó, filho de bispo nasceu. Pronto, ele nasceu. A ideia já se encerrou aqui. Aí se vocês me perguntarem, ele nasceu onde? Vai ser a mesma ideia. Ele nasceu no hospital. Pronto. Aqui é outra coisa. Quando eu falo no hospital, eu estou me referindo ao adjunto adverbial de lugar. Eu não estou utilizando um complemento do verbo. Até porque esses verbos não necessitam de complemento. Tá bom? Os senhores vão perceber essa diferença quando eu começar a explicar agora sobre os verbos transitivos. Tá bom? Vamos lá. Com os verbos transitivos, eu tenho três classificações. Olha só. E esses daqui são os que mais caem em prova, tá bom? 3 classificações. A primeira classificação é aquele que eu vou chamar de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto.
O segundo tipo é o indireto. E o terceiro tipo é quando eu tenho os dois, tá bom? É uma mescla. É direto, é o verbo transitivo direto e indireto. Beleza, vamos compreender isso aqui agora. Quando é que eu vou saber que ele é direto ou indireto? Vejamos. Ambos, vou colocar até aqui, ó. No transitivo, diferente do intransitivo, aqui eu tenho complemento. Tenho complemento. Percebam a diferença. No intransitivo, eu não necessito de complemento. Não necessito de complemento. No transitivo, independente de qual seja, se for direto, indireto, direto ou indireto. Beleza? Eu tenho complemento. Eu vou ter complemento. A diferença é como esse complemento vai aparecer. Tá bom? Percebam, no transitivo direto, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um complemento, olha só, complemento sem preposição. Beleza? Eu vou ter um complemento sem preposição. Tá bom, professor? Tá certo. No indireto, como é que vai ser? Eu vou ter um complemento com preposição. Então, eu vou ter complemento com preposição. Professor, me dá um exemplo. Tá bom, vamos lá. Olha só esse nosso caso aqui de um verbo transitivo do tipo direto. Bispo comeu a paçoca. Bispo comeu a paçoca. Senhores, análise sintática. Eu vou primeiro no verbo, sempre no verbo, tá bom? Eu tenho aqui o verbo comer. Olha só. Quem come, come alguma coisa. Quem come, come alguma coisa. Os senhores escutaram alguma preposição aqui? Negativo. Eu não escutei nenhuma preposição aí. Quem come, come alguma coisa. Não tem nenhuma preposição. Logo, esse meu verbo aqui é o verbo que eu vou chamar de VTD. VTD. Por que VTD? Porque é um verbo que não exige preposição no seu complemento. E o seu complemento é esse elemento aqui, ó. É a paçoca. Bispo comeu. Se eu falasse assim, teria sentido completo? Não teria. Bispo comeu, sim, mas ele comeu o quê? Olha só, ele comeu o quê? Ele comeu a paçoca. Esse elemento aqui, que eu vou colocar em destaque para os senhores, é o que a gente vai chamar de objeto direto. O que é o objeto direto? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. E esse complemento não tem preposição. Tá bom, senhores? Beleza. Vocês perceberam a pergunta que eu fiz quando analisei o verbo? Qual foi a pergunta? Ó, bispo comeu. E o que foi que eu fiz? Quem come, come alguma coisa. E eu não escutei preposição durante a minha fala. Beleza. Agora percebam o que, é que vai acontecer quando eu estiver falando do verbo transitivo indireto. Qual o exemplo que eu vou colocar aqui para os senhores? Ó, olha só. Bispo gosta de paçoca. Bispo gosta de paçoca. E realmente eu gosto de paçoca, viu? Olha só. Analiso o verbo primeiro. Pego o meu verbo aqui, é o verbo gostar. E é a mesma pergunta, senhores. A mesma pergunta que eu fiz lá em cima, eu vou fazer aqui. Só que eu vou alterar o verbo agora, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Conseguiram perceber que agora, na minha pergunta, a preposição saiu? Ó, quem come, come alguma coisa. Não tem preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesse caso, o de saiu, senhores. A preposição saiu, tá bom? Olha a minha preposição aqui. Se a minha preposição saiu, nesse caso aqui, eu vou ter um objeto indireto, tá bom? Objeto
indireto. Quem é o objeto indireto, professor? O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto, tá bom? E a gente identificou que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, ok? Professor, e o que é um verbo transitivo direto e indireto, senhores? Um verbo transitivo direto e indireto é quando eu vou ter um verbo que vai solicitar os dois tipos de complementos. Ou seja, eu vou ter um complemento sem preposição e eu vou ter um complemento com preposição. Tá bom? Vamos ver um exemplo disso aqui? Olha só. Vamos lá. Exemplo de um verbo bitransitivo. Isso aqui também pode ser chamado de bitransitivo, tá bom? Eu forneço paçoca para a sociedade. Olha só, eu forneço paçoca para a sociedade. Além de eu gostar de paçoca, eu faço com que outras pessoas comprem e gostem também, tá vendo? Vê só. Eu pego novamente o meu verbo aqui, ó, fornecer. E a pergunta vai ser a mesma que eu fiz lá nos outros verbos, tá bom? Então, ó, quem fornece alguma coisa para alguém. Vamos lá. Analisando novamente. Quando eu peguei o verbo comer, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Quem come alguma coisa. Tá bom? Quando eu peguei o verbo gostar, o que foi que eu fiz? Quem gosta de alguma coisa. Vocês conseguiram perceber a diferença? Percebam o que acontece quando eu pego o verbo fornecer, ó. Quem fornece alguma coisa para alguém. Olha só, quem fornece alguma coisa para alguém. Senhores, observem comigo. Onde eu tiver preposição aqui, é o meu objeto indireto. Onde eu não tiver preposição, é o meu objeto direto. Olhem comigo. Quem come alguma coisa. Esse caso aqui é objeto direto. Tá bom? Que foi o que a gente analisou. Quem gosta de alguma coisa. Olha a minha preposição aqui, ó. Isso aqui vai ser um indicativo de que é um objeto indireto. Agora, olhem. Quem fornece alguma coisa. Senhores, esse alguma coisa aqui é o nosso objeto direto. Objeto direto. E esse elemento aqui, que é o alguém, é o nosso objeto indireto. Professor, por que que é o nosso objeto direto? Percebam, eu tenho aqui a minha preposição, tá bom? Eu tenho aqui a minha preposição. Deixa eu só consertar esse elemento, esse verbo aqui. O corretor é sem o C, tá bom? Sem o C cedilha. Quem fornece alguma coisa para alguém. Eu espero que os senhores tenham compreendido. E aí a gente vai voltar lá para o nosso verbo bitransitivo. Olha, eu forneço paçoca. Percebam, eu tenho um complemento aqui, que é esse elemento, paçoca. Aí eu volto para cá, ó. Quem foi que eu falei que não tinha preposição? É o nosso objeto direto. Logo, esse elemento que eu circulei aqui é o nosso objeto direto. Tá bom? E percebam, do outro lado a gente continua. Para a sociedade, ou seja, eu tenho um outro complemento, um segundo complemento, que inicia com uma preposição. E eu disse aqui, quem é que inicia com a preposição? É o objeto indireto. Logo, no meu caso aqui, esse elemento vai funcionar como objeto indireto. E a classificação do meu verbo será V, T, D, I. Ok, senhores? Beleza. Olha só, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai pular agora para a nossa aulinha, para a nossa parte da aula de objeto indireto e complemento nominal.
Tá bom? Ah, professor, por que eu tenho que saber essa diferença, senhores? Assim como o objeto indireto e o complemento nominal, ambos utilizam preposição, tá bom? Ambos utilizam preposição. E aí muita gente confunde. E qual que é o bizu que eu passo, senhores? Olhem para a preposição. Olhem sempre para a preposição, tá bom? Marcou a preposição? Beleza. Olha só o nosso exemplo aqui, ó. Eu preciso de comida. Encontrei a preposição, tá bom? Eu tenho esperança de ser alguém na vida. Encontrei a minha outra preposição aqui. Tá bom. Após vocês terem marcado a preposição, o que é que os senhores vão fazer? Vocês vão analisar o verbo. Ó, analisem o verbo. Por quê, senhores? Para ser objeto indireto, eu preciso ter um verbo transitivo indireto, tá bom? Preciso ter um verbo transitivo indireto. Ou eu preciso ter um verbo bitransitivo. Então, como é que vai funcionar? Eu quero que os senhores peguem a preposição. Deixa eu colocar melhor isso aqui. Quero que os senhores peguem a preposição. E eu quero que os senhores analisem e vejam quem é que está exigindo essa preposição. Tá bom? Eu quero que os senhores vejam se essa preposição está sendo exigida pelo verbo ou se essa preposição está sendo exigida por algum nome. Por exemplo, um substantivo. Vou colocar nome, tá bom? Se vai ser o nome. Ou se está sendo exigida por algum nome. E aí, que os senhores identificarem que essa preposição está sendo exigida pelo verbo, então os senhores terão um objeto indireto. Tá bom? Se os senhores identificarem que eu tenho uma preposição que está sendo exigida por um nome, então os senhores terão um complemento nominal. Olhem comigo esses exemplos aqui. Eu preciso de comida. O que foi que eu falei? Olhou a preposição, marcou. Agora vocês vão analisar o quê? Ó? O verbo. Beleza. Identifiquei o meu verbo aqui. Novamente, aquela pergunta que a gente aprendeu anteriormente. Ó. Quem precisa de alguma coisa logo. Esse meu verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Sendo ele um verbo transitivo indireto, o que é que vai acontecer? Esse meu elemento aqui, ó, é classificado como objeto indireto. Tá bom? E no outro caso, embaixo, eu tenho esperança de ser alguém na vida. Senhores, pega o verbo ter. Aqui, ó. Analisa ele. Quem tem alguma coisa. Olha só, quem tem alguma coisa. Perceberam que nesse verbo eu não tenho preposição? Logo, o que eu tenho aqui é um verbo transitivo direto. E o seu complemento é quem? É essa palavra aqui, ó. É a palavra esperança, que é classificado como objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto ter, nesse caso aqui. Aí percebam, quem está exigindo, nesse caso aqui, a preposição, é o complemento nominal. Desculpa, é o nome, não é o verbo. Por isso que vai ser o quê? Complemento nominal. Percebam, ó, eu tenho esperança. E agora, esperança de quê? Esperança de alguma coisa. Então, quem pede a minha preposição, quem está pedindo essa preposição aqui, é o nome. Por isso que esse elemento aqui em destaque é classificado como complemento nominal e não mais como objeto indireto. Entenderam, senhores? Sabendo disso aqui, a gente já consegue resolver umas questõezinhas, tá bom? Eu não consigo me aprofundar tanto aqui nesses conteúdos aqui no YouTube. Mas, se os senhores sugerirem, a gente pode aumentar a nossa carga horária aqui no YouTube e colocar mais aulas voltadas para esse tópico. Tá bom? Beleza. Comentamos sobre os tipos verbais. Tentei fazer um resumo aqui pra gente, que fique um resumo meio que completo. Tá bom? E comentamos sobre a diferença de objeto indireto e complemento nominal. A diferença é basicamente essa daqui.
Tá bom? Beleza, vamos resolver agora algumas questões. A nossa primeira questão, ela vem falando o seguinte. Há um consenso, vindo principalmente do mundo desenvolvido, de que os carros elétricos são o futuro. A oração destacada é essencial, pois exerce função de... Senhores, vamos lá. Primeira coisa, ó, olha o que a banca destacou pra gente aqui. Um de. Ou seja, eu tenho uma preposição destacada. Tá bom? Outra coisa que eu quero que os senhores percebam, estão vendo aqui, ó, ele inicia, há um consenso, vírgula. Senhores, esses elementos aqui que estão dentro dessas vírgulas, vocês não precisam analisar. Esses elementos aí são termos acessórios que eu posso facilmente retirar do meu texto para facilitar a minha leitura. Então eu poderia ler por completo, ó, há um consenso de que os carros elétricos são o futuro, somente isso. Tá bom? Eu posso ler somente dessa forma. E eu tenho aqui o meu verbo haver. Foi como eu falei para os senhores. Encontrei a preposição, eu vou analisar agora quem? O verbo. Encontrei aqui o verbo haver. Senhores, esse nosso verbo haver, ele tem o sentido de existir. Tá bom? Se ele tem um sentido de existir, ele é impessoal. E como ele está aí, ele está na terceira pessoa de singular. Perfeito. Ele não tem sujeito, ele sempre vai ter o quê? Um objeto direto. Logo, esse elemento aqui que está na sua frente é o seu objeto direto. E percebam, se ele é um verbo transitivo direto, o que é que vai acontecer? Algum outro elemento está solicitando a preposição. Não é o verbo, porque teria que ser um verbo transitivo indireto. Ou ainda um verbo bitransitivo, para poder exigir a preposição. Logo, é algum nome que está solicitando essa preposição. Se é um nome, o que foi que eu falei? Qual é a resposta? Complemento nominal. Tá bom, senhores? Complemento nominal. Uma coisa que eu quero que vocês coloquem na mente, esse termo aqui não existe, tá? Complemento pronominal. E complemento conjuntivo também não existe. Quando eu falo de complemento verbal, quando a banca colocar complemento verbal para os senhores, eu quero que vocês tenham em mente que é aquilo que eu já expliquei para os senhores nessa aulinha ainda. Eu tenho dois tipos de complementos verbais. Eu tenho objeto direto e eu tenho objeto indireto. Por isso que a letra A não é o nosso gabarito. Porque o trecho em destaque exerce a função de complemento nominal. Porque quem está exigindo aquela preposição é a palavrinha consenso. Ó. Essa palavra aqui é a palavra consenso. Perceba. Há um consenso de. Consenso de alguma coisa. Beleza? Quem pede a preposição é a palavra consenso. Não é o verbo. Tá bom? Por isso que a letra A não é o nosso gabarito. Nós temos aqui, portanto, um complemento nominal. Ok, senhores? Próxima questão. Olha só. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque não é um objeto do verbo. Vê só. O que é que a banca está falando aqui? Ó? Não é um objeto do verbo. Senhores, a banca já deixou para a gente em destaque tais elementos. O que é que a gente tem que fazer agora? Somente analisar o verbo e ver qual tipo de ligação que aquele elemento de destaque tem com aquele verbo. Olha só. Eu não preciso do contexto completo para responder isso aqui, tá bom? Por isso que eu não coloquei o texto todo para a gente responder, para a gente ler, tá bom? E é uma coisa até que eu quero que vocês coloquem em mente. A maioria das questões da banca, a OCP, assim como a maioria das bancas, os senhores não precisam ler o texto. Não precisa ler o texto inteiro, tá bom? Vamos ver, ó. Na letra A, ele vem falando, está lendo essa revista. Olha só, está lendo, quem está lendo alguma coisa. Lendo o quê? Essa revista. Então, esse elemento aqui é o objeto direto, tá bom? A banca pediu aquele que não é objeto do verbo. E perceba, a banca não falou se era objeto direto ou objeto indireto, tá bom? Pode ser qualquer um dos dois. Mas tranquilo, vamos lá. Não teria realizado inúmeras façanhas. Não teria realizado alguma coisa. O que seria inúmeras façanhas. Que é que eu tenho aqui? Objeto direto. Tá bom? Aqui, ó, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Dizem os cientistas. Senhores, o que foi que a banca fez aqui, ó, na letra C?
que é o nosso gabarito. Inclusive, a gente já teve aula sobre sujeitos aqui no YouTube. Se os senhores quiserem, podem retornar lá na nossa aulinha, onde eu comento sobre essas façanhas que a banca vai cometer na parte de sujeito, tá bom? Ela colocou o sujeito posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Eu poderia colocar da forma correta, ó. Os cientistas dizem, tá bom? E aí eu perceberia que esse elemento aqui em destaque é o sujeito do nosso verbo, não é um objeto. Então, é a alternativa que a nossa questão pediu. Gabarito, letra C. Vamos ver a letra D. Queimamos o dedo. Quem queima, queima alguma coisa. Olha só, objeto direto. Queimou o quê? O dedo. Beleza, isso aqui é o nosso objeto direto. Eles sentiram medo. Quem sente, sente alguma coisa. Eles sentiram o quê? Sentiram medo. Logo, esse elemento aqui funciona como objeto direto. Todos os itens, com exceção da letra C, nós tínhamos o quê? Verbos transitivos diretos, sendo seus complementos objetos diretos. Tá bom, senhores? Portanto, nosso gabarito é a letra C, porque nós tínhamos um sujeito posposto ao verbo. Ok? Beleza. Terceira questão. Considerando o contexto da oração, mas vamos sentar e tomar um café. A Isolda já preparou. Qual a função sintática desempenha nela o substantivo café? Senhores, novamente, o que é que eu vou fazer? Pega sempre o verbo. A banca citou qual elemento? Citou o elemento café. Tá bom? Beleza. A nossa análise vai ser em cima dele. Mas análise sintática, e a gente está vendo sintaxe aqui, a gente tem que analisar sempre o verbo. Tá bom? Vamos lá. Mas vamos sentar. Poderia ler isso aqui e vamos tomar café. Tá bom? Beleza. Olhem, eu posso perguntar aquilo que eu falei para vocês lá na aula do sujeito. Para eu identificar o sujeito, como é que eu faço? Eu faço quem? Eu faço a pergunta quem, tá bom? Quem vamos sentar? Quem vamos tomar? Ó, nós. Nós vamos sentar e nós vamos tomar, tá bom? Então a resposta seria nós, para o nosso sujeito. Para eu encontrar o objeto, a pergunta é o quê? Beleza? A pergunta é o quê? Não vou perguntar o vamos sentar, porque iria ficar sem lógica, mas ó, vamos tomar. Vamos tomar o quê? E a resposta é o nosso objeto. Vamos tomar um café. Olha só, vamos tomar um café. Logo, esse elemento aqui, um café, funciona como objeto direto. Tá bom? Objeto direto, sendo complemento do nosso verbo. Ok, senhores? Percebam que eu não tenho preposição ali. Portanto, teria que ser realmente o nosso objeto direto, não é o nosso sujeito, que eu expliquei. O sujeito é quem? O sujeito é nós. Tá bom? O sujeito é nós. A expressão assim, ó, nós. Não tem a relação de adjunto nominal. Nós temos aqui, sim, o nosso objeto direto. Ok? Gabarito, letra D. Vamos para a quarta questão. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática da expressão em destaque no seguinte período. Compreender as necessidades do consumidor. Senhores, novamente, quando a banca, a OCP, colocar um termo em destaque, e esse termo em destaque estiver com uma preposição, abra um alerta vermelho na cabeça dos senhores. Olha só, a banca já colocou em destaque ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o verbo. Eu vou analisar o verbo. Coloque isso na cabeça. Eu analiso o verbo. Vou ver se é um verbo transitivo indireto que está solicitando a preposição, ou vou ver se é o nome que está solicitando a preposição. Olhem comigo. Compreender as necessidades do consumidor. Ó, compreender. Quem compreende, compreende alguma coisa, senhores. Verbo compreender é verbo transitivo direto. Sendo verbo transitivo direto, a palavra as necessidades é o seu objeto direto. E percebam, quem está solicitando a preposição é o nome. Quem está solicitando a preposição é o nome, não é o verbo. Ó, as necessidades do consumidor. As necessidades de quem? Do consumidor. Ou seja, quem solicitou a preposição
foi a expressão necessidades. Ok, senhores? Por isso que quando a banca joga aqui, ó, na letra A, objeto indireto, negativo. Objeto direto, negativo. Sujeito do verbo compreender, negativo. Agente da voz passiva, também negativo. Na letra E, ela coloca complemento do nome, é a mesma coisa de ser complemento nominal do termo aqui, as necessidades. Gabarito letra E, senhores. Se vocês não aprenderem nada nessa aula e pegarem esse tópico aqui, essa diferença de objeto indireto e de complemento nominal, eu já estou super satisfeito. Que provavelmente seja uma questão que os senhores irão acertar no dia da prova. Beleza? Olha só a nossa quinta questão. Assinale a alternativa em que o elemento em destaque tem a função sintática de objeto indireto. Novamente, se a banca está falando objeto indireto, eu não quero que vocês vão lá e briguem direto com as alternativas, não. Não briguem, não. O que é que os senhores vão fazer? Veja o elemento que ela destacou e veja se tem alguma preposição. Beleza? Para depois vocês começarem a brigar. Veja se tem alguma preposição. Se ela falou objeto indireto, eu preciso, depois de fazer essa separação, encontrar um verbo transitivo indireto. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar um item que tenha preposição em destaque. Olha só, na letra A eu tenho, olha a minha preposição aqui. Na letra B eu tenho, não tenho, então já corta isso aqui. Na letra C eu tenho, então já deixa ela em QAP aqui, ó, minha preposição aqui. Na letra D eu tenho, não tenho, então já corta ela aqui. Na letra E eu tenho, ele se preparava para. Senhores, pronto. Para, minha preposição aqui, pronto. Agora, eu vou brigar com esses meus itens, tá bom? Eu vou brigar com esses itens que possuem preposição. Vamos lá. Na letra A, o que é que nós temos? Ninguém para abrir a porta. Senhores, qual é o verbo que os senhores conseguem identificar aqui, nesse trecho, que possui um verbo transitivo direto? Possui essa ideia de solicitar uma preposição? Nenhum. Não tem, ó. Ninguém para abrir a porta. Sim. E aí? Não tem. Não tem. Se não tem nenhum verbo assim, então isso aqui não é o nosso item. Tá bom? Olha a letra C. Vem a tristeza da solidão. Vem. Se vem, vem alguma coisa. Verbo transitivo direto. O objeto direto está aqui. Objeto direto. E ele vai pedir, ó, a tristeza da solidão. Esse da solidão aqui é complemento nominal. Porque quem está pedindo essa preposição não é o verbo. Quem está pedindo é a palavra tristeza. Tá bom, senhores? Beleza, complemento nominal. Sendo complemento nominal, não é o nosso gabarito. Agora, olhem a letra E. Ele se preparava. Quem se prepara para alguma coisa. Logo, eu tenho aqui um verbo que eu vou classificá-lo como verbo transitivo indireto. E eu tenho aqui a introdução do meu objeto indireto juntamente com a minha preposição. Entenderam, senhores? Isso aqui é um bizu para vocês não perderem tempo na hora da prova. Primeira coisa, se a banca pediu objeto indireto, já fica bisurado em pegar os termos que possuam preposição. Os outros elementos vocês podem descartar. Segunda análise, procurem verbos transitivos indiretos. Verbos que exijam preposição. Para aí sim vocês marcarem um gabarito. Beleza? Ok, vamos lá. Nossa última questão aqui, ó. Assinale a alternativa em que a oração em destaque tem a função de objeto direto. Novamente. Se a banca falou oração em destaque, falou objeto indireto, o que é que eu vou fazer? Foi o que eu expliquei para vocês no item anterior. Primeiro eu procuro a preposição em destaque. Segundo, eu vou procurar meu verbo transitivo indireto. Olha só, conciliar os estudos. Tem alguma preposição aqui? Não tem, senhores. Já corta isso aqui. Nem analiso. Eu não vou perder meu tempo com isso aqui na hora da prova. Beleza? Não vou analisar. Olhem a letra B. Para ter mais oportunidades profissionais. Senhores, eu tenho uma preposição aqui. Então, é um item que eu posso analisar. Beleza? É um item que eu posso analisar. Olha a letra C. Manter os jovens em sua formação escolar. Não tem preposição aqui para mim. Então, ó, já era. Não vou analisar. Olha a letra D. Gostaria de ser. Eu tenho um D aqui. Logo,
Esse eu vou ter que analisar. Olha o outro. O risco corre o risco de D. Eu tenho um D aqui. Então esse é outro que eu vou analisar. Beleza. Separei. Os senhores já cortaram aqui 2 itens. 2 itens a menos para os senhores analisarem na prova. Já ganharam 1 minuto na frente de diversos alunos. Beleza? Então pega esse bizu aqui e cola com o pai. Olha só. Na letra B, a partir do momento que os senhores começam a estudar mais, os senhores vão ter mais conhecimento, vocês vão perceber de cara que esse para ter aqui vai passar a ideia para a gente de uma ideia de finalidade, beleza? Então nós teríamos aqui uma oração subordinada adverbial final. Ó, para ter mais oportunidades profissionais, com a finalidade de ter mais oportunidades profissionais, beleza? Então eu tenho aqui uma ideia de finalidade. Esse para não inicia um objeto direto. Ele inicia uma oração subordinada adverbial final. Ok? Então não seria para a gente o nosso gabarito. Tá bom? Olhem a letra D. Gostaria de ser recepcionista. Olhem quem é que está antes da minha preposição. O verbo gostar. Senhores, se eu tenho um verbo gostar antes da minha preposição, eu faço uma análise desse verbo. Ó, quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó, gosta de alguma coisa. Percebam, o verbo solicitou a preposição. Se ele solicitou a preposição, então eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Ok? Então, aqui provavelmente é o nosso gabarito. Agora a gente tem que analisar o item E, para ver se realmente a letra D é o nosso gabarito, sendo esse elemento aí em destaque, ó, de ser recepcionista, um objeto indireto, assim como a questão pediu. Tá bom, senhores? Olha só a letra E. Os jovens correm o risco de ficar fora do mercado de trabalho. Senhores, corre. Quem corre, corre alguma coisa, beleza? No sentido que está colocado aqui. Quem corre, corre alguma coisa. Então seria verbo transitivo direto. Esse elemento aqui funcionaria como seu objeto direto. Ou seja, verbo transitivo direto não pode exigir a preposição. Mas existe um fator de objeto direto preposicionado, mas isso aqui é assunto para outra aula. Beleza? Objeto direto preposicionado é assunto para outra aula. Nesse caso aqui, objeto direto não vai ter a nossa preposição. Logo, quem está solicitando essa preposição não é o verbo, é o nome. Qual o nome, professor? Risco. Quando eu falo risco, eu estou falando de risco de alguma coisa. Eles correm risco. Risco de quê? Risco de ficar fora do mercado de trabalho. Então, quem pede a preposição de, nesse caso aqui, é a palavra risco. Logo, o que nós temos aqui é um complemento nominal. Nós não temos um objeto indireto. Beleza? Por isso, nosso gabarito é sim a letra D. Senhores, seria basicamente isso o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Eu peço que, se os senhores tenham gostado da aula, deixem um like no nosso vídeo, deixem um comentário sugerindo o conteúdo para as próximas aulas. Um grande abraço para os senhores, bons estudos e até a próxima.